A eleição bíblica para a salvação é uma realidade na vida da humanidade. Em Cristo, somos eleitos para o reino de Deus. Somos eleitos para a salvação. Mas é uma eleição que é realizada em Cristo. Não há nas páginas do texto sagrado nada que bíblica e teologicamente nos conduza para uma eleição individual. Ministerialmente, sim, Deus nos chama e nos elege de forma individual para o ministério. Mas, soteriologicamente falando, ou seja, salvificamente dizendo, toda eleição está ligada a Cristo. É uma eleição coletiva e não uma eleição individual. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Estamos juntos mais uma vez nas nossas lições bíblicas de Escola Dominical. Currículo dos jovens, estamos estudando o primeiro trimestre de 2026 e na aula de hoje estudaremos a lição de número 8, lição 8 do dia 22 de fevereiro de 2026. O título da nossa lição é A Eleição na Salvação. Nós sabemos que este assunto é um assunto que traz, de certa forma, algumas discussões, né? Porque a Bíblia vai tratar da eleição e é algo verdadeiro, mas a gente vai perceber que essa tratativa da eleição vai ser sempre de forma coletiva, é uma eleição corporativa, como nos diz o pastor Marcelo Oliveira, nesta lição que iremos estudar hoje. E isso é muito importante. Ninguém é eleito de forma individual para a salvação. É uma eleição corporativa, é uma eleição coletiva, e esta eleição está ligada a Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz do Calvário por todos nós. O texto principal da nossa lição está em Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também olha só, isso é plural, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A gente sabe que esse texto é um texto em que Paulo, ao escrever para a igreja que estava em Éfeso, uma igreja gentia, Paulo está falando, ele fala sobre a salvação que vem dos judeus, mas deixa claro que a igreja, os gentios, foram eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, ou seja, num plano eterno de Deus, que é o plano para a igreja. Nós fomos eleitos em Cristo. Nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. O resumo da nossa lição nos diz o seguinte: a compreensão da eleição nos impulsiona a uma vida de entrega total a Deus, refletindo sua glória e cumprindo seu propósito no mundo. Então é importante entendermos, compreendermos isto de forma efetiva, porque isso muda a maneira como nós nos relacionamos com o Senhor, como nós vemos a salvação e transforma a nossa vida, porque nós compreendemos algo que é importante doutrinariamente para a nossa salvação e nos entregamos a isto. O texto bíblico da nossa lição está em Efésios capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 14, que nos diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, como eu disse, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos
de adoção. Perceba que nos predestinou aqui também está no plural. Nós somos predestinados para filhos de adoção em Cristo. Não tem nada a ver com predestinação fatalista, não tem nada a ver com calvinismo isso aqui. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, se nós recebemos a Cristo como Salvador, estamos predestinados à adoção que é feita através de Cristo, para louvor e glória da sua graça, versículo 6, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, em quem temos, em Cristo, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Perceba que aqui Paulo está deixando claro que tudo está fundamentado em Cristo. Tudo, toda a nossa salvação está fundamentada em Cristo. Então, não é eleição individual, não é eleição fatalista, não. Tudo está fundamentado em Cristo. E por que Deus fundamentou todas as coisas em Cristo? Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Cristo é o fundamento, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa vocação, e tendo nele crido, olha, sempre em Cristo, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Queridos, percebamos então que Cristo é o fundamento de todas as coisas. Então, não há eleição fatalista, não. Não há essa predestinação fatalista. Nós fomos predestinados para a salvação em Cristo. Então, se estivermos em Cristo, nós estamos predestinados à salvação. O que é uma predestinação? A palavra pré é aquilo que é antes e destinação é destino. Então, nós somos predestinados. É uma destinação que ocorre antes. Então, se nós tomarmos a decisão por Cristo, estamos predestinados à salvação. Caso contrário, aqueles que não decidirem por Cristo estarão predestinados à perdição eterna. Primeiro ponto da nossa lição, pastor Marcelo Oliveira vai tratar sobre o conceito bíblico de eleição. Primeiro parágrafo, a eleição como parte do plano redentor de Deus. Pastor Marcelo vai nos dizer que a eleição bíblica para a salvação não é incondicional, mas condicional. Ou seja, ela faz parte do plano de Deus para salvar o pecador, em que este deve respondê-la com arrependimento e fé. Então, perceba que é nossa obrigação responder positivamente à eleição. Responder positivamente ao plano de Deus. Eu sei que mesmo respondendo positivamente ao plano de Deus, a salvação não é meritória, porque se não fosse uma ação do Espírito Santo para nos revelar a salvação, para nos descortinar a salvação, nos fazer compreender a salvação, nós não conseguiríamos alcançar este momento de nos decidir
por Cristo, nós não conseguiríamos. Então, toda a obra da salvação é mérito do Senhor, é mérito de Deus, mas nós precisamos responder positivamente à salvação. Pastor Marcelo Oliveira vai continuar dizendo que, assim, a eleição de Deus é condicional àqueles que ouvem e seguem a voz de Jesus, nosso Senhor. Ou seja, é uma eleição condicional. Nós precisamos ouvir e seguir, né? Ouvir e seguir. Isto é muito importante. Pastor Marcelo Oliveira vai continuar ao finalizar este primeiro parágrafo do primeiro ponto, dizendo que a eleição aponta para a obra de Cristo, o Cordeiro escolhido por meio do qual todos os crentes, perceba isso, todos os crentes são eleitos para a salvação. Então, a eleição não é do Anderson, a eleição é da igreja. E se eu estou inserido no contexto de igreja, no corpo da igreja, eu estou predestinado à salvação. A partir do momento que eu abandono isso, automaticamente a pessoa será predestinada à perdição eterna. Segundo parágrafo, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento, fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. Pastor Marcelo vai tratar sobre a eleição no Antigo Testamento. Quando observamos a eleição no Antigo Testamento, percebemos que se trata de uma eleição corporativa. Como eu disse nas minhas palavras introdutórias, é o que o pastor Marcelo Oliveira nos ensina e é uma verdade. Uma eleição corporativa, ou seja, a eleição bíblica para a salvação não diz respeito a indivíduos. Deixa eu voltar aqui que eu mudei o trem errado. Não diz respeito a indivíduos, mas a um povo. E ele vai deixar claro para a gente, exceto quando se refere a uma eleição para um ministério específico, como o caso de Abraão, Davi e Jeremias. Então perceba que ao tratarmos de eleição salvífica, nós estamos tratando de um povo, uma eleição corporativa. Eu chamo de uma eleição coletiva. Isto é a eleição de um povo. Eu escrevi aqui para não esquecer que a eleição ministerial é diferente da eleição salvífica. É um chamado de Deus para o ministério. E a gente vai perceber isso principalmente em Jeremias, quando o Senhor diz: antes que fosse gerado, eu te conheci. Antes que nascesse, eu te consagrei e te constituí profeta para as nações. Perceba que é um chamado específico de Deus. Pastor Marcelo vai finalizar este parágrafo dizendo que o propósito da eleição de Israel era, claro, ser a nação por meio da qual a promessa da salvação para o mundo seria cumprida, especialmente pela vinda do Messias. A minha pergunta é: esse propósito se cumpriu? Se cumpriu. Israel foi infiel ao pacto, mas o propósito se cumpriu. Cumprindo-se Jó 42, quando Jó fala ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser
impedidos. Então, não obstante Israel não cumprir a sua parte do pacto, eles perderam de receber bênçãos de Deus, mas a eleição se cumpriu na íntegra. Eu escrevi aqui para não esquecer. Deus chamou um povo em Abraão. Então, Deus elege Abraão por causa de um povo. E a nação de Israel, ela foi eleita para ser a nação evangelizadora do mundo. Eles não cumpriram o propósito. Esse propósito passou à igreja. Mas a igreja já era um projeto de Deus antes da fundação do mundo. Porque em Israel nós seríamos inseridos. E Paulo vai tratar disso de forma poderosa. Ele vai dizer que nós somos enxertados. Então, finalizando aqui esse primeiro e segundo parágrafo, a eleição tem um aspecto coletivo. Israel, no Antigo Testamento, e a igreja no Novo Testamento. Individualmente, precisamos decidir pertencer. Pertencer a quem? À igreja do Senhor Jesus, ao povo de Deus. E aí somos verdadeiramente eleitos para a salvação. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, pastor Marcelo vai tratar sobre a eleição no Novo Testamento. E a eleição no Novo Testamento, a igreja como povo eleito em Cristo. Acabamos de falar isso aqui, mas o pastor Marcelo vai dizer que a ênfase no Novo Testamento sobre a eleição recai no fato de que todos os crentes que estão, todos os crentes que estão em Cristo foram eleitos para a salvação. Por isso, ela continua sendo corporativa. Então, a eleição, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, continua sendo corporativa. Deus chamou um povo em Cristo. Que povo é esse? A igreja do Senhor Jesus. Então, em Cristo, nós fomos chamados por Deus para a salvação. Segundo ponto da nossa eleição bíblica, a eleição bíblica fundamentada em Jesus. É o que nós estamos falando aqui, já estamos tratando, mas o pastor Marcelo Oliveira, no primeiro parágrafo, vai falar sobre Jesus, o eleito de Deus, o Cordeiro escolhido. E lá no finalzinho, eu vou marcar só o finalzinho, pastor Marcelo vai dizer que em Cristo que nossa eleição se torna uma realidade. É em Cristo que nossa eleição se torna uma realidade. Sem Cristo, nada acontece. Aliás, todas as coisas, elas apontam para Cristo. E Cristo é aquele que é a base, o alicerce de todas as coisas. João fala isso lá no Evangelho que ele escreve no capítulo 1, né? No princípio era o Verbo era Deus. Ele fala que todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito que se fez. A palavra de Deus vai nos ensinar, me falha a memória o texto agora, para que em Cristo fosse alicerçadas todas as coisas. Então é em Cristo que a nossa eleição se torna uma realidade. Segundo parágrafo do segundo ponto, a eleição em Cristo. Todos os crentes são eleitos nele. Pastor Marcelo Oliveira vai dizer o seguinte: essa eleição está fundamentada na obra redentora de Cristo, que ao sacrificar sua vida por nós, nos dá acesso à graça divina. Cristo, ao sacrificar a sua vida por nós, nos dá acesso à graça divina. E nós temos o livre-arbítrio para responder positivamente ou não responder positivamente. É o nosso livre-arbítrio. Mas nós vamos perceber que essa eleição está toda em Cristo. E eu escrevi aqui para não esquecer. Em sua vida humana, Jesus conquistou o direito à eleição. Porque só Jesus conquistou esse direito à eleição. Existem alguns critérios, né, se a gente parar para pensar, até na eleição presidencial, eleição para partidos políticos, eleição para um cargo político, existem alguns critérios. É claro, eu sei que no mundo que nós vivemos, alguns critérios são desobedecidos e a coisa
corre frouxa. Mas existem alguns critérios. Vamos pensar qual é o critério para a eleição salvífica. Ter vencido o pecado. Eu venci, você venceu? Não. O único que venceu foi Cristo. O único homem que viveu aqui nesta terra que venceu o pecado foi Cristo. Então, em sua vida humana, Jesus conquistou o direito à eleição. Mas assim como em Adão toda a humanidade se tornou pecadora, em Cristo toda a humanidade também é salva. Basta tão somente se render a Cristo e recebê-lo como Salvador da sua vida. Aí sim, em Cristo, nós somos verdadeiramente eleitos. Terceiro parágrafo do segundo ponto. A eleição em Cristo, uma eleição com propósito. Toda eleição é com propósito, não é? Um prefeito é eleito com propósito, um vereador com propósito, deputados estaduais, federais, senadores, governadores, presidentes da República são eleitos com um propósito. A eleição em Cristo também tem um propósito. Qual o propósito? O propósito da eleição é que os crentes vivam para a glória de Deus, refletindo seu caráter no mundo. Este é o propósito. E meus queridos, o mesmo propósito do ser humano lá no Éden. Gênesis capítulo 1, versículo 28, a parte A, o Senhor disse a Adão e Eva, multiplicai, sede fecundos e enchei a terra. E como eles deveriam fazer isso? A partir dos princípios do relacionamento com Deus no jardim. Porque eu gosto de dizer o seguinte, se o projeto de Deus era que o ser humano multiplicasse e enchesse a terra, por que um jardim? O jardim era o lugar do relacionamento. E a partir desse relacionamento do jardim, eles iriam multiplicar e encher a terra a partir com o propósito desse relacionamento. Então, era o mesmo propósito do Éden. Era o propósito do Éden, que era o propósito de Deus, através do ser humano no Éden, que o mundo fosse povoado com o relacionamento, com a intimidade do jardim. E esse é o propósito de Deus para a igreja hoje também. É isso que Deus quer e é isso que nós precisamos ser. Terceiro ponto da nossa lição, pastor Marcelo vai tratar sobre implicações da eleição bíblica. Quais são as implicações? Primeira, a eleição e o propósito global. A missão de proclamar as boas novas. Pastor Marcelo, eu vou grifar aqui, como você já sabe, a gente grifa as partes que considera importante, visto que participamos nessa missão, a eleição nos coloca no centro do plano redentor de Deus, que visa a reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo. Reconciliação de todas as coisas por meio de Cristo. Paulo, ao escrever Romanos capítulo 8, ele fala, por exemplo, que toda a criação aguarda, e ela geme como se estivesse de dores de parto, aguardando a redenção de todas as coisas. Em Cristo, todas as coisas serão reconciliadas. Pastor Marcelo continua dizendo que, por consequência, a igreja, como povo eleito, é chamada a ser luz para as nações, refletindo o caráter de Deus e proclamando a salvação. A igreja é chamada para isso, e isto é um privilégio. Deus conta conosco para isto, e isto é verdadeiramente um privilégio para todos nós participarmos desse plano, participarmos deste projeto e vivermos este chamado. Segundo parágrafo do terceiro ponto, a eleição e o chamado para viver em santidade. Pastor Marcelo vai nos dizer que a eleição nos dá a capacidade de viver uma vida transformada. A eleição nos dá a capacidade. Por quê? Porque recebemos o Espírito Santo, que nos ajuda nas nossas fraquezas e desenvolvemos então esta capacidade. Não porque nós a temos, mas porque o Espírito Santo age em nós
para promover isso. Então a eleição nos dá a capacidade de viver uma vida transformada, marcada pela conformidade à imagem de Cristo, refletindo seu caráter em nossas ações. Eu já citei diversas vezes aqui em outras aulas um livro e um filme também que tem esse nome, chamado Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E nos ensina a entender que nós precisamos fazer o que Cristo faria em todas as circunstâncias da nossa vida, de forma que aqueles que olharem para nós vejam os reflexos desta eleição e vejam Cristo em nós. Pastor Marcelo finaliza esse ponto dizendo que em Cristo somos eleitos para viver em santidade como um reflexo de sua obra em nós. Então, viver em santidade não é uma arrogância espiritual. Ah, mas eu sou mais santo do que fulano. Não, não é isso. Viver em santidade é um reflexo da obra de Cristo em nós. Um reflexo daquilo que o Senhor está promovendo em nós. Então, viver em santidade não tem a ver conosco, tem a ver com refletir verdadeiramente e de forma essencial a salvação e a imagem de Cristo na nossa vida. Terceiro parágrafo do terceiro ponto e último ponto da lição, a eleição e o chamado para o serviço no reino de Deus. Pastor Marcelo vai nos dizer que fomos eleitos para participar ativamente da obra de Deus, seja no ministério, no ensino, na evangelização ou em qualquer outro serviço, seja no ministério, no ensino, na evangelização ou em qualquer outro serviço. Se você parar para pesquisar sobre os irmãos morávios ou os moravianos que impactaram o mundo missionário no seu tempo, você vai perceber que esta era a visão deles. Leia, pesquise sobre isso. Eles acreditavam que eles tinham sido chamados por Deus para aquele tempo, a fim de refletir Deus na vida cotidiana, na vida diária, em tudo o que eles faziam. Pastor Marcelo vai continuar este ponto dizendo que a verdadeira eleição nos leva a uma vida de serviço, refletindo a graça de Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus tem que ser refletida. E eu escrevi aqui para não esquecer, assim nos tornamos agentes da graça, não somente os alvos da graça. Queridos, nós somos alvos da graça. A graça de Deus nos alcançou. Mas uma vez que a graça de Deus nos alcançou, nós somos chamados por Deus para sermos agentes da graça, promotores da graça. É isso que nós somos, é isso que devemos ser como igreja do Senhor Jesus nesta terra. Você tem manifestado a graça de Deus em todas as coisas na sua vida? Em tudo o que você faz, você tem manifestado a graça de Deus? Se você tem manifestado, você está eleito para a salvação. Se não, é preciso que você manifeste a graça de Deus, porque nós fomos chamados justamente para isto. Deus te abençoe. Um grande abraço do pastor Anderson Silva, da Academia de Pregadores, e até a próxima semana, em nome de Jesus.